seguinte: nas aulas anteriores, nós trabalhamos o processo de independência entre 1821 e 22, do retorno da família real portuguesa Dom João, permanência do Dom Pedro, e o Dom Pedro liderando, articulando-se uma liderança em torno dele no processo de independência, oficialmente 7 de setembro de 1822. É o início do primeiro reinado. Ao iniciarmos o primeiro reinado, procurei trabalhar com vocês, em 1823, a convocação da Assembleia Constituinte, onde houve ali a tentativa de se aprovar um anteprojeto constitucional que seria a nossa primeira Constituição. Acabou não ocorrendo, nós vimos que Dom Pedro interfere no trabalho da Assembleia Constituinte, vai fechar, 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. O anteprojeto não aprovado, não virou uma Constituição. E aí nós estudamos a transição entre 1823 e 24, quando Dom Pedro I convoca o Conselho de Estado, 10 pessoas escolhidas por ele, preparam um novo anteprojeto, na verdade, um anteprojeto anterior, mas trabalhado pelo Conselho do Estado e aprovado pelo Dom Pedro I. É a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Depois trabalhamos as características da Constituição de 1824, mostrando como que se estabeleceu naquele momento uma estrutura centralizadora do poder em torno da figura do rei. O rei, através do poder moderador e do poder executivo, interferindo nos demais poderes, estabelece no Brasil uma estrutura de um Estado centralizador, que vai se estender até o final da monarquia, proclamação da República, 15 de novembro de 1889. A partir de hoje, nós vamos estudar as consequências desses fatos históricos ao longo do primeiro reinado. Então, hoje nós estudaremos a Confederação do Equador de 1824, que é uma reação ao fechamento da Assembleia Constituinte de 23 e à outorga da Constituição de 1824 de característica centralizadora. E vamos aproveitar também para trabalhar a questão do reconhecimento da nossa independência. Proclamamos a independência em 22, mas Portugal só vai reconhecer esse fato em 1825. E aí daremos continuidade aos principais fatos do primeiro reinado até a abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831, encerrando este período, esta fase. Então, continuamos a estudar o primeiro reinado, continuamos a estudar o primeiro reinado, entre os anos de 1822 e 1831. Já estudamos a Assembleia Constituinte de 23, já estudamos a outorga da Constituição de 1824, agora estudaremos a Confederação do Equador. De 1824, 2 de julho de 1824. A Confederação do Equador de 1824 ela é uma reação, à tendência centralizadora do Estado brasileiro. E aí nós sabemos que esse Estado brasileiro de tendência centralizadora é o Estado monarca, introduzido no Brasil em 1822, mas começando a se estruturar a partir da Constituição de 1824, que deu ao rei plenos poderes, através do poder moderador e através do poder executivo. É uma reação à tendência centralizadora do Estado brasileiro, que naquele momento é representado pela monarquia. E naquele momento, quem representa a monarquia no Brasil é Dom Pedro I. Portanto, quem são as pessoas que na chamada Confederação do Equador vão reagir a essa tendência centralizadora do Estado brasileiro, desta monarquia brasileira representada pelo Dom Pedro II de tendência centralizadora? Aí nós vamos voltar a um contexto histórico.
Aí nós precisamos voltar a um contexto histórico. Não vamos nos esquecer, galera, que no momento em que o Brasil proclama sua independência, entre 21 e 22, concretizando o processo de independência através da monarquia, sempre tivemos republicanos que ficaram isolados das principais lideranças nesse processo em torno do Dom Pedro I. Mas os republicanos existem no Brasil. Temos republicanos que se dizem liberais nesse Brasil e que não estão nada satisfeitos com a forma que se encaminhou a independência do Brasil e principalmente como se encaminha a organização do Estado brasileiro através da monarquia, através da figura do Dom Pedro, profundamente insatisfeitos com o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823 e mais insatisfeitos ainda com o fato do Dom Pedro ter aprovado, outorgado em 25 de março de 1834 a primeira Constituição do Brasil, delegando a ele plenos poderes, como estudamos nas aulas anteriores. Então eu diria que a Confederação do Equador, ela é uma reação principalmente de lideranças republicanas, que muitas vezes, por serem republicanos, fazem um discurso liberal. É como se tivéssemos um contexto de conflito nesse momento entre republicanos e monarquistas. E é claro que os monarquistas, representados pelo Estado brasileiro, representado pelo seu maior representante, que é o rei Dom Pedro I. Correto? Deste conflito entre republicanos liberais e monarquistas, representantes do Estado brasileiro, representantes do governo, portanto, brasileiro, é que nós teremos a chamada Confederação do Equador. Quem são os principais personagens históricos que nós temos neste momento? Nós podemos pesquisar e estudar o Frei Caneca, Seminário de Olinda, um homem extremamente culto, um intelectual para a sua época, né? Um homem com um discurso liberal, com um discurso antimonarquista, anti-absolutista. Muitos desses buscam um modelo não mais na Europa, mas nos Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, no continente americano, principalmente nos Estados Unidos, que proclamaram sua independência em 1776, implantaram um regime republicano e federalista, que é o que se exigia naquele momento. A gente precisa fazer uma pausa para fazer um raciocínio. O Brasil, ele é muito grande do ponto de vista físico, do ponto de vista geográfico. No processo colonizador que nós já estudamos, nós sabemos que há grandes distâncias geográficas entre essas várias áreas. Portanto, não agrada a determinadas regiões brasileiras, distantes do centro do poder do Rio de Janeiro, um governo de tendência centralizadora, de presença de um governo centralizador em suas áreas. Há uma defesa de um federalismo. Vamos nos manter como um único país, vamos ter um único governo, mas queremos um federalismo, queremos uma descentralização, queremos que esse governo central dê às províncias uma maior autonomia para que cada qual se administre, se governe a partir dos seus próprios interesses, independente de uma situação política central. Um debate mais ou menos que temos nos dias de hoje, né, em meio a essa crise que vivemos. Temos um governo central, um governo federal, temos os governos estaduais tentando cada qual tomar atitudes perante uma situação de crise, e há um embate muitas vezes entre o presidente e os governadores, cada um tentando mostrar que tem mais poder do que o outro. Eu, o presidente, coordeno todo o processo. Os governadores tentando fazer com que nos estados, a partir deles, os governadores estabeleçam uma política local de combate à atual pandemia. Então, essa discussão entre centralismo e federalismo, ele vem desde o período da organização do Estado brasileiro, desde o período monárquico, aos que defendem um governo centralizado, presente em todas as províncias, e nas províncias existem muitas lideranças que defendem uma autonomia em relação ao governo central, uma autonomia para se autogerir, para se autogovernar, independente de um interesse do governo central, de uma presença desse governo central. É um debate que nós temos nesse momento aqui. Tá? A situação ela se torna tensa a partir do momento em que eu tenho Pernambuco como epicentro. Então, Pernambuco é o epicentro disso tudo.
Quem governava Pernambuco, o governador de Pernambuco, era uma indicação do governo do Brasil, do governo brasileiro. Esse governo central indica o governante das províncias, mas o governante da província foi derrubado por lideranças políticas locais. Paes de Andrade liderando esse processo, derrubando o governo que representava o governo central, derrubando aquele que representava o governo central e estabelecendo um governo a partir das exigências de Pernambuco. Você tem o início de um conflito a partir do dia 2 de julho de 1824. Então, a partir de 2 de julho de 1824, em Pernambuco, que é o epicentro disso tudo, se estabelece um governo escolhido em Pernambuco e não pelo governo central, não por Dom Pedro I. A derrubada de um governo indicado por Dom Pedro, para Dom Pedro, é um momento de insurreição, é um momento de levante contra a sua autoridade, contra o seu poder. Então começam os debates, começam os enfrentamentos. Dom Pedro tentou encaminhar isso o tempo todo do ponto de vista diplomático, do ponto de vista político. Não se resolvendo do ponto de vista político-diplomático, haverá uma interferência militar de Dom Pedro. Dom Pedro vai enviar para lá exércitos a mando de um governo central para anular em Pernambuco qualquer tentativa de se estabelecer um governo independente do governo central. É aí que nós temos o início da chamada Confederação do Equador, que não ficou restrito apenas a Pernambuco, acabou se estendendo para o Ceará, para a Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Toma cuidado, viu, galera, com o seguinte: há alguns historiadores, algumas leituras, que chegam a estender esse movimento para outras regiões, como Piauí, Sergipe e Alagoas. Mas há um consenso na historiografia que esta resistência ao governo do Dom Pedro, essa tentativa de romper com o governo central, de romper com Dom Pedro, de romper com o Brasil e estabelecer um novo país, um novo local de poder nesse país, é Pernambuco. É a partir de Pernambuco, se estendendo para algumas vilas no Ceará, algumas vilas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Alguns historiadores chegam a estender isso a Piauí, Sergipe e Alagoas, mas o consenso maior é para essas 4 regiões aqui. Começando em julho de 1824, interferência militar de Dom Pedro, que não pode permitir que essa região se torne autônoma do Brasil, se organize como um novo país, então iniciando sim um processo repressivo, um violento processo repressivo, principalmente em Pernambuco, mas tendendo a repressão também ao Ceará, Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Só que nessas regiões nós encontramos muito mais focos, né? O ponto central é a partir de Pernambuco. Essa região chegou-se a autoproclamar-se independente do governo central, chegou a estabelecer uma bandeira própria, chegaram a adotar uma nova Constituição, que é a Constituição da Gran Colômbia, Gran Colômbia esta, que tem um papel fundamental e a presença fundamental de Simão Bolívar. Constituição essa que há princípios liberais, iluministas, mas principalmente princípios federalistas, tendo como influência a Constituição dos Estados Unidos, a organização dos Estados Unidos como um país a partir do seu processo de independência. Então a Confederação do Equador é uma tentativa de um movimento separatista. Então a característica da Confederação do Equador, as características principais da Confederação do Equador são: consideramos um movimento como uma tentativa separatista. Tentativa, né, galera? Porque Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, se é que se estendeu para algumas áreas de Piauí, Sergipe e Alagoas, esses estados hoje pertencem à Federação Brasileira, estão dentro do território nacional. Então esse processo ele não se consolida. É uma tentativa separatista, estabelecendo uma bandeira própria, adotando uma Constituição,
uma Constituição. Essa Constituição é a da Colômbia, da Grande Colômbia, do Bolívar. Eu adoto a Constituição da Colômbia. Na verdade, eu a usaria mais tarde como base para uma futura nova Constituição. Para uma futura Constituição, que seria a primeira Constituição disso que talvez viria a ser um novo país rompido com o Brasil, caso não tivesse ocorrido o processo repressivo de Dom Pedro. Um violento processo repressivo que anulou as principais lideranças em Pernambuco, como por exemplo Frei Caneca, acabou sendo preso, julgado e executado, terminou sendo fuzilado, assim como lideranças no Ceará, na Paraíba e também no Rio Grande do Norte. A questão do Piauí, Sergipe e Alagoas fica muito no campo da interpretação historiográfica de debates históricos, né? Alguns considerando que sim, outros que não, mas seriam mais focos do que realmente ter havido uma união de todas essas províncias numa tentativa separatista. O epicentro é Pernambuco, unindo-se a Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. O que preocupa geralmente a governantes quando ocorrem tentativas separatistas? Primeiro ocorre nessa região. Por que não irradiar-se para outras regiões e um processo se tornar mais complexo? Por isso a necessidade de reprimir logo no início, foi o que aconteceu na Confederação do Equador. Ela vai durar no máximo 3 meses. Começamos em julho, 2 de julho, agosto, setembro. A repressão ela já é ampla e já anula as principais lideranças em todas as regiões citadas. Bacana? Um próximo assunto que nós vamos trabalhar aqui é a questão do reconhecimento da independência do Brasil. O Brasil proclamou a independência em 22, mas Portugal não reconhece. Então haverá uma negociação em torno disso. É um assunto para uma próxima aula. Hoje trabalhamos a Confederação do Equador de 1824. Valeu!